Existem laços que resistem ao tempo, à dor e até mesmo ao abandono. Alguns chamariam de destino, outros de milagre. Mas, para uma mulher sozinha, prestes a dar à luz no meio de uma tempestade, o improvável ressurgimento de um velho amigo de 4 patas mudaria tudo. Essa é a história de um reencontro que nenhum ser humano conseguiria prever, mas que só o coração consegue compreender. O céu do interior de Minas Gerais estava escuro como breu quando os primeiros trovões começaram a ecoar pelas montanhas. Era o início de uma tempestade daquelas que os moradores mais antigos da região descreviam como tempestade de virar alma. A fazenda Santa Rita, isolada a cerca de 30 quilômetros do vilarejo mais próximo, estava mergulhada em silêncio, um silêncio cortado apenas pelo ribombar do céu e o choro contido de uma mulher. Clarissa, de 28 anos, estava sentada no chão da cozinha, as costas apoiadas contra a geladeira antiga e os olhos apertados de dor. O suor escorria pelo rosto, misturado às lágrimas que ela tentava esconder até de si mesma. Grávida de 9 meses, ela sabia que havia chegado a hora. Ai, meu Deus! Tá vindo! Tá vindo agora, murmurou entre os dentes, com as mãos pressionando o ventre duro e dolorido. O celular sem sinal repousava inútil sobre a mesa. A energia tinha acabado havia quase 1 hora. E seu marido, Tiago, estava há dias fora, tentando fechar um negócio de venda de gado em outra cidade. Era para ele ter voltado naquele dia, mas a chuva grossa provavelmente tinha bloqueado os acessos. Sozinha. Completamente sozinha. Clarissa arrastou-se até o quarto, tentando manter a respiração sob controle como aprendeu nas aulas de pré-natal. Mas não havia posição que aliviasse a dor. Calma, calma, respira, Clarissa. Você consegue, disse para si mesma, tentando não ceder ao pânico. Um relâmpago iluminou o quarto por uma fração de segundo, revelando o retrato dela com Tiago pendurado na parede, logo acima do berço ainda vazio. Foi quando uma nova contração, muito mais intensa, a fez gritar. Ai! Meu Deus! O grito se perdeu no estrondo da trovoada. Lá fora, a chuva castigava o telhado de zinco com força. Com dificuldade, ela se apoiou na parede e conseguiu chegar até a porta da frente. Ao abri-la, o vento frio e molhado a atingiu como uma bofetada. Mas ela não ligava. Precisava de ajuda. Precisava ser ouvida. Socorro! Alguém me ajuda! Gritou com todas as forças, a voz embargada de desespero. Mas o único som que veio em resposta foi o da chuva e do mato sendo sacudido pelo vento. Até que algo se moveu na escuridão. Um som abafado de cascos na lama. Clarissa prendeu a respiração. Um cavalo? A figura se aproximou lentamente, contornada apenas pela luz intermitente dos relâmpagos. Era mesmo um cavalo, sujo, molhado, com os pelos eriçados pela água fria. Mas o mais estranho era o olhar do animal. Ele parecia reconhecê-la. O quê? Clarissa deu um passo hesitante para trás, mas o cavalo não demonstrava ameaça. Ao contrário, se aproximava com uma calma quase humana. Parou a poucos metros dela, bufou, e virou o pescoço como se pedisse para ela o seguir. Isso não tá acontecendo, murmurou, em choque. Mas se for um sinal, eu vou. A dor voltou. Ela caiu de joelhos na lama, grunhindo. O cavalo deu um passo em sua direção, abaixou a cabeça e relinchou baixo, como se tentasse animá-la. Tudo bem, me mostra onde. Ela sussurrou. Aos tropeços, Clarissa seguiu o animal pela trilha enlameada, até um antigo celeiro abandonado da fazenda, onde guardavam ferramentas antes da reforma. A estrutura ainda estava de pé, protegida da chuva. O cavalo entrou primeiro, olhando para trás para se certificar de que ela o seguia. Dentro do celeiro, Clarissa se acomodou em cima de sacos de ração cobertos com uma lona. Os espasmos vinham cada vez mais curtos. A bolsa havia rompido. Estava mesmo na hora. Obrigada, seja lá quem você for. Ela segurou a própria perna e gritou mais uma vez,
agora não de desespero, mas de força. Lá fora, o cavalo permaneceu na porta, parado, firme, como se guardasse o lugar. E ali, entre madeira antiga, cheiro de feno e o calor inesperado da presença daquele animal, uma criança veio ao mundo, e uma história incrível estava apenas começando. O dia amanhecia devagar no interior mineiro. A chuva finalmente começava a dar trégua, mas o céu ainda carregava nuvens pesadas como quem resistia a deixar a tempestade partir. Dentro do antigo celeiro de madeira, Clarissa tremia, de frio, de dor e de medo. O bebê em seus braços chorava com força, um som que parecia contradizer a fragilidade do ambiente em que nascerá. Ela estava exausta, suja de lama, sangue e suor, mas viva. E o mais impressionante, com o filho nos braços. Tá tudo bem, meu amor, mamãe tá aqui, sussurrou com a voz rouca, embalada pelo choro da criança. O cavalo, parado à porta, observava a cena com olhos serenos. Estava encharcado, o pelo escuro grudado ao corpo forte, mas permanecia imóvel, como se entendesse que ali dentro havia algo sagrado. Clarissa ergueu os olhos e o encarou. Eu nem sei quem você é, mas, obrigada. Sem você, eu não teria conseguido. Ela não sabia explicar. O cavalo tinha algo familiar. Um jeito de inclinar a cabeça, o relinchar abafado, até mesmo a maneira como havia insistido em levá-la até ali. Tudo parecia pertencer a um passado distante, enterrado com mágoas que ela evitava recordar. Horas se passaram, e ela não conseguia levantar. As contrações haviam cessado, mas seu corpo estava esgotado, tremendo. Precisava de ajuda. Precisava sair dali. Mas a fazenda era grande e o celeiro ficava a mais de 1 quilômetro da casa principal. Com o bebê no colo, a ideia de caminhar até lá parecia impossível. Foi então que ouviu algo. Um barulho distante. Um motor. Não, não pode ser. Ela tentou se arrastar até a porta do celeiro. O cavalo deu espaço, mas não se afastou. Do lado de fora, entre os arbustos ainda molhados, surgiu um carro velho, um Fiat Uno 2006, descendo a trilha com dificuldade. Clarissa reconheceu o veículo na hora. Era de seu vizinho, o Sr. Osmar, um homem de quase 70 anos, viúvo e conhecido pela gentileza e pela mania de sempre checar os vizinhos depois de uma tempestade. O carro parou de forma brusca. A porta se abriu, e Osmar saltou com os olhos arregalados. Nossa Senhora! Clarissa! Gritou, correndo em sua direção. O que aconteceu, menina? Você tá viva? Ela apenas chorou. O bebê nasceu aqui. Sozinha. Meu Deus do céu! Vamos sair daqui agora. Ele pegou o celular e, milagrosamente, havia sinal fraco. Ligou para a ambulância do hospital da cidade mais próxima e, enquanto aguardavam, ajudou Clarissa a se acomodar no banco do carro com o bebê embrulhado em um cobertor. Antes de fechar a porta, Clarissa olhou para trás. O cavalo ainda estava lá, parado, observando. Espera, Osmar. O cavalo. Ele me trouxe até aqui. Ele salvou a minha vida. O velho franziu a testa, surpreso. Esse cavalo aí? Eu não conheço. Não. Não é de ninguém aqui por perto. Ele apareceu por aqui tem uns meses. Vive solto pelo mato. Ninguém consegue se aproximar dele. Disseram até que era bravo, mas pelo visto. Ela olhou nos olhos do animal e sentiu um nó na garganta. Eu preciso descobrir quem ele é. Primeiro a gente te leva pro hospital, filha. Você tá fraca. O menino precisa de cuidados. Depois a gente vê isso, tá bom? Clarissa sentiu, mas seu olhar ficou preso naquele cavalo até o carro se perder na estrada de terra. A imagem dele parado à porta do celeiro, como um guardião silencioso, não sairia tão cedo da sua memória. Dentro do carro, ela olhou para o bebê, que agora dormia tranquilo. Você tem ideia do que acabou de acontecer com a gente, meu amor? Sussurrou, emocionada. Um cavalo,
Um cavalo salvou a nossa vida. E ela mal podia imaginar que aquele animal não era apenas um salvador qualquer. Era um fantasma do passado que havia retornado no momento exato em que ela mais precisava. E ele parecia saber disso. A chegada ao hospital foi marcada por uma correria contida. A equipe médica do pequeno Hospital Municipal de São Bento do Campo já aguardava, graças ao aviso prévio do Sr. Osmar. A maca deslizou com urgência pelos corredores simples do hospital, enquanto Clarissa, pálida e desidratada, segurava firme o filho recém-nascido. O bebê nasceu há quanto tempo? Perguntou uma enfermeira, aproximando-se com um cobertor aquecido. Há algumas horas, respondeu Clarissa com a voz fraca, mal conseguindo manter os olhos abertos. Foi lá na fazenda, dentro de um celeiro. E estava sozinha? Sim, quer dizer, só eu e um cavalo. A enfermeira hesitou por um segundo, trocando olhares com outro funcionário. Clarissa não teve energia para explicar mais. Desmaiou logo em seguida. Horas depois, acordou em um quarto modesto, mas limpo, com cheiro de álcool e lavanda. Estava conectada a soro e monitorada por aparelhos simples. Ao lado, em um berço aquecido, o bebê dormia, saudável, corado, como se o parto tivesse sido feito sob todas as condições ideais. Uma enfermeira, de nome Silvia, entrou no quarto com um leve sorriso no rosto. Bom dia, Clarissa. Que bom ver você acordada. Como está se sentindo? Ela levou um tempo para responder. Como se eu tivesse sido atropelada por um caminhão, murmurou com uma voz rouca, depois soltou um riso fraco. Mas, viva! Estamos vivos. Milagrosamente vivos. Seu bebê está ótimo. Peso bom, respiração perfeita. Um verdadeiro guerreirinho. Clarissa olhou para o filho, com os olhos marejados. Eu achei que não ia conseguir. Achei que a gente ia morrer ali, naquela noite. Silvia se aproximou e ajeitou os travesseiros com cuidado. Osmar contou que um cavalo te levou até o celeiro. Foi isso mesmo. Clarissa assentiu lentamente. Eu sei que parece estranho, mas ele apareceu do nada, bem na hora que a dor começou a apertar. Ele me guiou até lá. E ficou o tempo todo me vigiando. Como se soubesse o que estava acontecendo. Você conhecia esse cavalo? Não. Quer dizer, acho que não. Mas, ela hesitou, tinha algo nele. Uma sensação estranha. Como se ele não fosse um estranho. É difícil explicar. A enfermeira sorriu com ternura. Às vezes, os animais sentem coisas que a gente não consegue entender. Talvez ele só tenha seguido o instinto. Ou talvez seja mais que isso, completou Clarissa, pensativa. Na manhã seguinte, Tiago finalmente chegou ao hospital. Entrou apressado, com o rosto abatido pela culpa e pelos olhos vermelhos de quem mal dormira. Clarissa! Meu Deus, você tá bem? Eu tentei ligar, mas o telefone. A estrada estava bloqueada. Ela sorriu, cansada, mas feliz por vê-lo. Estamos bem. Ele chegou, disse, indicando o berço com os olhos. Tiago se aproximou devagar, visivelmente emocionado. As mãos tremiam enquanto acariciava o rostinho do bebê. Ele é lindo. Eu sinto muito por não ter estado lá. Não foi culpa sua, Ti. Ninguém esperava que fosse assim. Mas, eu preciso te contar uma coisa. O quê? Eu só consegui sobreviver porque um cavalo apareceu. Ele me levou até o celeiro e ficou comigo. Se não fosse por ele, eu não sei. Tiago franziu a testa, confuso. Um cavalo? Mas que cavalo? Não sei. Ele apareceu do nada. O Osmar disse que ele vive solto por aí. Ninguém sabe de quem é. Mas ele me conhecia. Ti. Eu juro. Tinha algo naquele olhar. Eu preciso entender quem é ele. Tiago se sentou ao lado dela, ainda tentando absorver tudo. A imagem da mulher que amava, sozinha no meio de uma tempestade,
dando à luz com a ajuda de um animal desconhecido, era forte demais para processar de uma vez. Então é isso, disse ele, depois de um longo silêncio. Um cavalo salvou a vida da minha esposa e do meu filho. Sim. E eu acho que esse cavalo não apareceu por acaso. Naquele quarto simples de hospital, entre lençóis brancos e o som distante de outros pacientes, algo mais forte que a lógica pairava no ar. Clarissa sabia que sua história não terminava ali. Ao contrário, estava apenas começando. Ela só não imaginava que, ao seguir o rastro daquele cavalo, acabaria encontrando um pedaço de si mesma que havia deixado para trás anos antes. Os dias no hospital passaram rápido. Clarissa já conseguia andar com alguma firmeza e o bebê, batizado de Miguel, havia recebido alta médica com aplausos da equipe. O caso dela havia virado comentário nos corredores, uma mulher dando à luz sozinha, numa fazenda isolada, salva por um cavalo desconhecido? Parecia coisa de filme. Mas tudo tinha sido real. Intensamente real. Já de volta à fazenda, a memória da noite do parto ainda pairava como neblina pela propriedade. A chuva cessara, mas o chão permanecia úmido, e o ar, carregado de umidade e lembranças. Clarissa, mesmo com Miguel nos braços, não conseguia afastar os pensamentos sobre o animal. Você tem certeza de que ninguém da região conhece aquele cavalo? Perguntou ela, sentada na varanda da casa, enquanto balançava Miguel suavemente no colo. Tiago, em pé ao lado da porteira, balançou a cabeça. Falei com 2 peões do Aras Nova Esperança, ali da frente. Um deles disse que já viu o bicho rondando as matas aqui perto, mas que ninguém nunca conseguiu se aproximar. Achavam que era arisco demais. Selvagem. Clarissa franziu o senho, pensativa. Não faz sentido. Ele não era arisco comigo. Ele confiava em mim. Me olhava de um jeito, como se me conhecesse. Tiago suspirou, sentando-se ao lado dela. Talvez tenha sentido que você precisava de ajuda. Os bichos têm uns sentidos que a gente não entende. Ela concordou com um aceno leve, mas algo dentro dela sussurrava outra coisa. No dia seguinte, Clarissa decidiu voltar ao celeiro. Com Miguel amarrado ao peito num slim, ela caminhou com calma pela trilha de terra, ouvindo o som da natureza ao redor, galhos se movendo, passarinhos, o leve sopro do vento que trazia cheiro de mato molhado. Ao chegar no celeiro, uma pontada de emoção a atingiu no peito. As marcas ainda estavam lá, o pano que havia usado para deitar, o lenço sujo de sangue, uma garrafa vazia de água. E, num canto, marcas de cascos no barro. Ela se abaixou lentamente e passou os dedos pelas pegadas fundas. Você veio até aqui por mim, murmurou. Miguel se remexeu no slim, e Clarissa o beijou na testa. Então, ouviu algo. Um relincho distante. Se virou bruscamente. Nada. No entanto, a sensação de estar sendo observada era forte. Seguiu caminhando pelos fundos do celeiro, onde a mata começava a se fechar. O som do relincho veio novamente, mais próximo. Então ela ouviu. No alto de uma elevação, entre os arbustos, o cavalo observava em silêncio. Era como da outra vez, olhos escuros e atentos, a pelagem com manchas de barro, e uma cicatriz no peito esquerdo, ainda visível, em forma de meia-lua. Clarissa sentiu o corpo inteiro estremecer. Meu Deus! Aquela cicatriz! Ela conhecia aquela cicatriz. De repente, flashes invadiram sua mente. Um pasto verde, um cavalo castanho jovem correndo com ela, uma queda brusca, sangue, e depois, o medo. O abandono. Não pode ser, disse, com os olhos marejando. Não, é impossível. Ela deu 2 passos à frente, e o cavalo recuou um pouco, mas não fugiu. Apenas a observava. Como se esperasse algo. É você? Sussurrou. O cavalo inclinou levemente a cabeça, como fizera no celeiro. Um gesto pequeno, mas profundamente reconhecível. Clarissa começou a chorar. Eu te deixei.
eu te deixei para morrer naquela floresta. Depois do acidente, eu só fugi. Eu era uma menina, assustada e covarde. Ela caiu de joelhos no chão úmido, com Miguel ainda dormindo preso ao peito. Me perdoa. O cavalo permaneceu ali, imóvel. Os olhos pareciam mais calmos. Depois de alguns minutos, virou-se devagar e desapareceu por entre os arbustos. Clarissa permaneceu no chão, soluçando. Aquela cicatriz. Aquele gesto. Aquele olhar. Não era coincidência. Era ele. Era Trovão, o cavalo que ela havia abandonado 9 anos antes, após um acidente de cavalgada que quase lhe custará a vida, e que, na mente jovem e assustada de Clarissa, havia se transformado em culpa e negação. Ela nunca mais falará sobre ele. Nunca mais quis saber. Até agora. Agora, ele voltava como um guardião. Um salvador. E pela primeira vez em anos, ela sentiu que talvez ainda houvesse tempo para consertar o que havia feito. Naquela noite, Clarissa mal dormiu. O som do vento batendo nas janelas da casa velha misturava-se aos pensamentos que giravam em sua cabeça como um turbilhão. A imagem do cavalo com a cicatriz em forma de meia-lua não saía de sua mente. Quanto mais ela tentava racionalizar, mais o coração apertava com a certeza. Era ele. Na manhã seguinte, decidiu fazer algo que evitava havia anos: voltar à floresta onde, ainda adolescente, havia abandonado o Trovão. Tiago, ao vê-la pegar a mochila e preparar Miguel, logo questionou: onde você vai com o bebê, essa hora? Vou para a Mata dos Fundos. Preciso ver um lugar. Clarissa, essa trilha é perigosa, você sabe. E com o Miguel? Disse ele, preocupado, cruzando os braços à porta. Eu preciso, Tiago. Se for ele mesmo, se for o Trovão, eu tenho que voltar lá. Preciso ver com meus próprios olhos. Você tem certeza disso? Ela respirou fundo, os olhos firmes. Pela primeira vez, eu tenho. Tiago hesitou, então concordou com um aceno. Vou com você. A trilha que levava à mata era estreita e mal cuidada. Galhos baixos e cipós obrigavam os dois a andar devagar, enquanto Clarissa carregava Miguel no slim preso ao corpo. A floresta densa logo engoliu os sons da fazenda. Ali, só se ouvia o canto de pássaros e o estalar ocasional de algum galho sob os pés. Clarissa olhava em volta com atenção. Cada árvore parecia guardar um pedaço do que ela havia deixado ali anos atrás. Faz quanto tempo isso? Perguntou Tiago, tentando quebrar o silêncio tenso. 9 anos, respondeu ela. Eu tinha 17. E o que aconteceu exatamente? Clarissa parou. As palavras não saíam de imediato. Estavam presas, endurecidas pelo tempo. A gente estava galopando. Eu e Trovão. Ele era só um potro, mas corria como se tivesse asas. Eu estava imprudente. Quis testar os limites dele. Até que tropeçamos em uma raiz. Caí com força. Quebrei o braço, bati a cabeça. Quando acordei, ele estava ferido, sangrando pela pata, tentando se levantar. Eu entrei em pânico. Tiago escutava em silêncio. Achei que ele ia morrer. E eu, em vez de chamar ajuda, em vez de tentar salvar ele, eu fugi. Corri chorando para casa. Inventei uma história. Disse que ele tinha se perdido. E ninguém voltou para procurar? Clarissa fez que não com a cabeça, envergonhada. Meu pai estava arrasado com a venda da fazenda. Estávamos de mudança. Eu me calei. Me culpei por anos, mas reprimi. Tentei esquecer. Chegaram a uma clareira. O espaço estava tomado por mato alto e árvores jovens, mas Clarissa reconheceu o lugar imediatamente. Havia uma pedra grande coberta de musgo, onde ela havia se sentado naquela tarde, antes do acidente. Foi aqui. Ela se ajoelhou, olhando em volta. O silêncio ali era diferente. Denso. Solene. Tiago apontou algo entre os arbustos. Clarissa, vem ver isso.
Ela se aproximou. Ali, entre galhos secos e raízes, havia o que pareciam ser vestígios de um antigo abrigo improvisado. Uma cavidade entre pedras, protegida por troncos e folhas, como se alguém, ou algum animal, tivesse se escondido ali por muito tempo. Ele ficou aqui, sussurrou ela. Ele sobreviveu aqui. No chão, restos de crina presa em um galho. Marcas de cascos na terra endurecida. E, num dos troncos, arranhões fundos, talvez de quando tentava escapar de predadores, ou apenas de marcar território. Clarissa encostou a mão no tronco, emocionada. Ele ficou sozinho, ferido, e sobreviveu, porque eu o deixei. Ela chorou em silêncio, abraçada a Miguel, que dormia tranquilo em seu peito. Tiago se aproximou, passando o braço por seus ombros. Ele sobreviveu, Clarissa. E voltou por você. Isso diz muito mais sobre ele, do que sobre o que aconteceu naquela época. Mas eu preciso me redimir, Ti. Eu preciso provar a ele que não sou mais aquela menina covarde. Então faz isso, disse ele, com firmeza. Mas com calma. Se ele é mesmo o trovão, ele te reconheceu. E voltou. Isso já é um começo. Clarissa sentiu, limpando as lágrimas com a manga da camisa. Ali, no coração daquela mata silenciosa, uma promessa foi feita. Ela não fugiria de novo. Não esconderia mais a dor. Não fingiria que não havia acontecido. A partir daquele momento, faria o que fosse necessário para reconquistar a confiança de Trovão, o cavalo que ela abandonou no passado, mas que voltou para salvá-la no momento mais vulnerável de sua vida. Nos dias que se seguiram à visita à floresta, Clarissa parecia viver entre dois mundos. De um lado, a nova vida como mãe de Miguel, com suas noites mal dormidas, mamadas e choros súbitos. Do outro, a sombra do passado, o fantasma de Trovão, agora vivo, presente, real, vagando pelas bordas da fazenda como um sentinela silencioso. Ela começou a sair toda tarde com Miguel preso ao corpo e uma maçã no bolso. Ia até o limite da mata, perto da cerca de arame enferrujado, e sentava num toco de árvore, em silêncio. Eu trouxe comida para você hoje, murmurava, deixando a maçã sobre uma pedra. Não sei se vai querer, mas estou tentando. Nos primeiros dias, nada acontecia. Nenhum som, nenhuma aproximação. Mas o silêncio tinha algo de observador. Era como se ele estivesse ali, escondido, vendo, esperando. Na quarta tarde, quando ela se levantava para voltar, viu a maçã mordida. Ainda fresca. Quase chorou. Tiago, vendo as idas constantes de Clarissa ao mesmo ponto, a abordou. Você acha mesmo que consegue reaproximar ele assim? Não sei. Mas se ele sobreviveu por conta própria por todos esses anos, ele também aprendeu a se proteger. Vai levar tempo. Você já pensou em chamar um tratador? Um especialista em cavalos selvagens? E assustar ele de novo? Não. O trovão não precisa de adestramento. Precisa de confiança. Tiago ficou em silêncio, respeitando a determinação dela. Naquela noite, Clarissa abriu uma antiga caixa guardada no armário. Dentro, um caderno de capa vermelha, páginas amareladas, cheio de anotações em caneta colorida e rabiscos de adolescente. Diário de quando eu tinha 15 anos, murmurou, folheando as páginas. Lá estavam os dias em que aprendeu a montar. As histórias sobre trovão ainda potro. Rabiscos de ferraduras, corações com nomes e datas. Hoje o trovão me seguiu até o riacho e não quis sair de perto. Acho que ele me entende mais que qualquer pessoa. Briguei com minha mãe. Trovão foi o único que me ouviu. Ele sempre me ouve. Clarissa leu as páginas com lágrimas escorrendo. Sentia vergonha, culpa, e uma saudade imensa da inocência que um dia teve. Aquele cavalo havia sido seu confidente, seu parceiro, seu único refúgio durante uma adolescência conturbada e cheia de solidão. No dia seguinte, decidiu ir mais longe. Com uma manta velha e um balde de água,
Caminhou até a clareira onde vira os sinais de trovão. Levou também uma escova antiga de cavalo, que havia encontrado guardada na garagem. Chegando lá, sentou-se no chão de terra batida. Eu fui covarde, disse em voz alta, mesmo sem vê-lo. Eu te deixei naquela floresta porque tive medo. Porque não sabia lidar com dor, com perda, com responsabilidade. Olhou ao redor. Mas você sobreviveu. E mesmo assim, voltou. Voltou quando mais precisei. Isso diz muito mais sobre você do que sobre mim. O mato se mexeu. Um estalo. Clarissa prendeu a respiração. E então, lá estava ele. A pelagem manchada de barro, os olhos atentos. Trovão saiu devagar de trás das árvores, os cascos fazendo quase nenhum som. Eu trouxe água. E, se você quiser, posso escovar sua crina. Como antes. Estendeu lentamente a escova no chão. Trovão hesitou, mas não fugiu. Aproximou-se da pedra onde ela costumava deixar as maçãs. Farejou. Parou. Olhou-a nos olhos. Eu não vou mais te deixar, prometeu ela, a voz embargada. Nunca mais. Trovão avançou um passo. E outro. Clarissa não se mexeu. Então, como um gesto de aceitação, ele encostou o focinho em seu ombro. Um toque breve, leve como o vento. Ela fechou os olhos, emocionada. Você me perdoou? Não houve resposta, apenas aquele silêncio vivo que cercava os dois. Mas Clarissa soube. Naquele instante, entendeu que não precisava de palavras. A presença dele ali era o suficiente. Era o início da redenção. Os dias passaram, e a presença de Trovão tornou-se constante nos arredores da fazenda. Ele não permitia aproximações bruscas, mas já não fugia ao ver Clarissa. Quando a via com Miguel nos braços, aproximava-se devagar, curioso, como se reconhecesse naquela nova vida algo que também pertencia a ele. Naquela manhã nublada de terça-feira, Clarissa acordou decidida. Tiago, vou levar o Trovão ao veterinário. Tem certeza que ele vai aceitar? Ele mal deixa você tocar direito. Eu vou tentar. Acho que ele confia o suficiente agora. E, se for mesmo ele, o microchip ainda pode estar lá. Tiago respirou fundo e assentiu. Tá bom. Mas vou com vocês. Se der ruim, precisamos agir rápido. Prepararam tudo com cuidado. Clarissa usou um cabresto de couro antigo, guardado desde os tempos de infância. Com movimentos lentos, se aproximou de Trovão enquanto ele bebia água no tanque da horta. Falava com ele em voz baixa, como fazia quando era menina. Lembra disso aqui, Trovão? Eu usava esse cabresto quando íamos andar pela estrada de terra. Ele hesitou, fungou o ar, mas permitiu que ela o tocasse. Com delicadeza, Clarissa passou o cabresto por sua cabeça, ajustou e prendeu a guia. Os olhos dela marejaram. Ele não resistiu. Obrigada. O trajeto até a clínica veterinária foi tenso. Usaram um reboque emprestado por um vizinho. Durante o percurso, Clarissa manteve a mão próxima ao focinho de Trovão, tentando tranquilizá-lo sempre que ele bufava ou batia as patas impacientemente. Na pequena clínica da cidade, o Dr. Valdir, um veterinário experiente, de cabelos grisalhos e olhar atento, os recebeu. Então você diz que esse cavalo pode ser o mesmo que teve quando era adolescente? Isso. Ele tem uma cicatriz atrás da orelha esquerda, e comportamentos que reconheço. Mas o que pode confirmar mesmo é o microchip. Vamos dar uma olhada. Se for um cavalo microchipado, o número ainda deve estar ativo no sistema. O exame foi rápido, mas o coração de Clarissa parecia levar horas entre cada batida. Valdir passou o leitor no pescoço do animal. Nada. Depois, tentou perto da cernelha. O aparelho apitou. Aqui está. Clarissa se segurou na bancada de alumínio. O número é 7893331-040SP. Vamos ver. Ele digitou a sequência no computador.
A página carregou lentamente. Quando o resultado apareceu, Clarissa precisou sentar. Trovão. Nascido em 2013. Criado na fazenda São Judas Tadeu. Proprietária anterior, Clarissa Helena de Souza. Valdir se virou para ela. É ele. Não há dúvidas. Clarissa cobriu o rosto com as mãos e chorou. Chorou com o peso de quem carrega anos de culpa, de negação, de silêncio. Tiago colocou a mão em seu ombro. Agora você tem certeza. Eu abandonei ele, Ti. E mesmo assim ele voltou. Ele salvou a minha vida. Salvou a do Miguel. Valdir, com a voz calma e gentil, se aproximou. Olha, Clarissa, eu trabalho com cavalos há mais de 30 anos. Já vi muitos casos de abandono. Mas nunca vi um animal voltar para proteger quem o deixou. Isso é raro. É mais que instinto. É vínculo. Clarissa limpou os olhos. O senhor acha que ele sofreu muito? Com certeza. Sobreviver sozinho por anos na mata não é fácil. Mas, olhe para ele. Está forte, resiliente. E está aqui com você. Isso diz tudo. De volta à fazenda, Clarissa retirou o cabresto com carinho e soltou o Trovão no pasto aberto. Agora eu sei, disse, olhando nos olhos dele. Você é o Trovão. O mesmo cavalo que eu criei, que me conheceu melhor do que ninguém. E mesmo depois de tudo, você escolheu me perdoar. Trovão bufou suavemente, balançando a cabeça como se reconhecesse o que ela dizia. Então caminhou devagar até Miguel, que dormia num cobertor à sombra da mangueira. Ficou ao lado do bebê, em silêncio, observando. Clarissa se ajoelhou ao lado deles. A partir de hoje, essa é a nossa casa. Sua, minha e do Miguel. E eu prometo, nunca mais te abandonar. Ali, sob o céu cinzento e o cheiro da terra molhada, um vínculo que fora quebrado pelo medo havia sido finalmente reconstruído pela verdade. Os dias passaram, e a presença de Trovão tornou-se constante nos arredores da fazenda. Ele não permitia aproximações bruscas, mas já não fugia ao ver Clarissa. Quando a via com Miguel nos braços, aproximava-se devagar, curioso, como se reconhecesse naquela nova vida algo que também pertencia a ele. Naquela manhã nublada de terça-feira, Clarissa acordou decidida. Tiago, vou levar o Trovão ao veterinário. Tem certeza que ele vai aceitar? Ele mal deixa você tocar direito. Eu vou tentar. Acho que ele confia o suficiente agora. E, se for mesmo ele, o microchip ainda pode estar lá. Tiago respirou fundo e assentiu. Tá bom. Mas vou com vocês. Se der ruim, precisamos agir rápido. Prepararam tudo com cuidado. Clarissa usou um cabresto de couro antigo, guardado desde os tempos de infância. Com movimentos lentos, se aproximou de Trovão enquanto ele bebia água no tanque da horta. Falava com ele em voz baixa, como fazia quando era menina. Lembra disso aqui, Trovão? Eu usava esse cabresto quando íamos andar pela estrada de terra. Ele hesitou, fungou o ar, mas permitiu que ela o tocasse. Com delicadeza, Clarissa passou o cabresto por sua cabeça, ajustou e prendeu a guia. Os olhos dela marejaram. Ele não resistiu. Obrigada. O trajeto até a clínica veterinária foi tenso. Usaram um reboque emprestado por um vizinho. Durante o percurso, Clarissa manteve a mão próxima ao focinho de Trovão, tentando tranquilizá-lo sempre que ele bufava ou batia as patas impacientemente. Na pequena clínica da cidade, o Dr. Valdir, um veterinário experiente, de cabelos grisalhos e olhar atento, os recebeu. Então você diz que esse cavalo pode ser o mesmo que teve quando era adolescente? Isso. Ele tem uma cicatriz atrás da orelha esquerda e comportamentos que reconheço. Mas o que pode confirmar mesmo é o microchip. Vamos dar uma olhada. Se for um cavalo microchipado, o número ainda deve estar ativo no sistema. O exame foi rápido, mas o coração de Clarissa parecia levar horas entre cada batida.
Valdir passou o leitor no pescoço do animal. Nada. Depois, tentou perto da cernelha. O aparelho apitou. Aqui está. Clarissa se segurou na bancada de alumínio. O número é 7893331-040SP. Vamos ver. Ele digitou a sequência no computador. A página carregou lentamente. Quando o resultado apareceu, Clarissa precisou sentar. Trovão. Nascido em 2013. Criado na fazenda São Judas Tadeu. Proprietária anterior, Clarissa Helena de Souza. Valdir se virou para ela. É ele. Não há dúvidas. Clarissa cobriu o rosto com as mãos e chorou. Chorou com o peso de quem carrega anos de culpa, de negação, de silêncio. Tiago colocou a mão em seu ombro. Agora você tem certeza. Eu abandonei ele, Ti. E mesmo assim ele voltou. Ele salvou a minha vida. Salvou a do Miguel. Valdir, com a voz calma e gentil, se aproximou. Olha, Clarissa, eu trabalho com cavalos há mais de 30 anos. Já vi muitos casos de abandono. Mas nunca vi um animal voltar para proteger quem o deixou. Isso é raro. É mais que instinto. É vínculo. Clarissa limpou os olhos. O senhor acha que ele sofreu muito? Com certeza. Sobreviver sozinho por anos na mata não é fácil. Mas, olhe para ele. Está forte, resiliente. E está aqui com você. Isso diz tudo. De volta à fazenda, Clarissa retirou o cabresto com carinho e soltou o Trovão no pasto aberto. Agora eu sei, disse, olhando nos olhos dele. Você é o Trovão. O mesmo cavalo que eu criei, que me conheceu melhor do que ninguém. E mesmo depois de tudo, você escolheu me perdoar. Trovão bufou suavemente, balançando a cabeça como se reconhecesse o que ela dizia. Então caminhou devagar até Miguel, que dormia num cobertor à sombra da mangueira. Ficou ao lado do bebê, em silêncio, observando. Clarissa se ajoelhou ao lado deles. A partir de hoje, essa é a nossa casa. Sua, minha e do Miguel. E eu prometo, nunca mais te abandonar. Ali, sob o céu cinzento e o cheiro da terra molhada, um vínculo que fora quebrado pelo medo havia sido finalmente reconstruído pela verdade. Aos poucos, a fazenda foi deixando de ser apenas um lugar isolado no interior de Minas Gerais para se tornar um verdadeiro lar. Miguel crescia forte, com os olhos vivos e atentos como os da mãe. Trovão agora fazia parte do cotidiano da família. Dormia nas redondezas da casa, sempre próximo, sempre alerta. Clarissa se adaptava à nova vida com uma serenidade que não conhecia antes. A maternidade havia transformado suas prioridades, mas foi o reencontro com Trovão que reconectou sua essência, aquela parte de si que havia se perdido entre o trauma da juventude e as decisões impensadas. O galpão, que antes estava coberto de poeira e teias de aranha, foi reformado por Tiago. Ele colocou novas tábuas no teto, pintou as paredes com cal e montou um espaço para cela, arreios e ração. Trovão agora tinha um espaço digno, limpo e protegido, embora preferisse muitas vezes dormir sob o céu. Sabe, Tiago, disse Clarissa certa tarde, enquanto estendia roupas no varal e observava Miguel engatinhando no gramado, acho que eu nunca entendi de verdade o que era família. Sempre associei com algo que me faltava, que me rejeitava. Agora eu vejo que a gente pode construir isso do zero, com o que tem. Tiago, sentado no degrau da varanda com um copo de café, sorriu. Família é quem fica, quem protege, quem escolhe a gente, mesmo quando a gente erra. Ela se aproximou e se sentou ao lado dele. Trovão me escolheu, mesmo depois de tudo. E agora você está escolhendo ele. Isso é o que importa. As visitas à cidade se tornaram mais frequentes. Não por necessidade, mas porque Clarissa queria que Miguel se acostumasse com outras pessoas. Em uma dessas idas, encontraram a professora Lourdes, uma mulher de idade avançada, mas com a mente aguçada. É você,
Clarissa, eu soube que voltou para a fazenda dos seus pais. E ouvi dizer que tem um cavalo selvagem morando com você. Disse, com um sorriso curioso. Selvagem, não mais. É o Trovão, o mesmo que eu tinha na adolescência. O mesmo. Mas, como isso é possível? Clarissa contou a história. A tempestade, o parto, o salvamento, o microchip, a reconstrução. Lourdes ficou em silêncio por um tempo, depois segurou sua mão com firmeza. Você precisa contar isso ao mundo, minha filha. Isso é mais que uma coincidência. É um chamado. Um chamado? Um chamado para curar o passado, para inspirar os outros. As pessoas precisam de histórias assim. Foi a primeira vez que Clarissa pensou na ideia de escrever sobre o que viverá. E quanto mais pensava, mais sentido fazia. Não por vaidade, mas por propósito. Talvez existissem outras pessoas tentando superar culpas antigas, traumas não resolvidos. Se sua história pudesse tocar uma delas, já valeria a pena. A vida seguia tranquila. Miguel já dava os primeiros passos e ria alto quando via Trovão correr pelo campo. Era como se houvesse uma linguagem entre eles, silenciosa, mas profunda. Em um fim de tarde, Clarissa montou Trovão pela primeira vez desde sua juventude. O céu estava laranja, e o ar tinha o cheiro de terra molhada. Pronto para mais uma aventura? Ela disse, ajustando os estribos. Tiago ficou com Miguel nos braços, observando de longe com um sorriso contido e orgulhoso. Trovão respondeu com um pequeno relincho e começou a caminhar suavemente. Clarissa sentiu o vento bater no rosto, e por um momento, foi como voltar no tempo. Mas agora, sem medo, sem dor, sem arrependimentos. Quando voltou para casa, desmontou com cuidado e olhou para o filho e para o cavalo. Essa é a nossa família, Miguel. Pequena, simples, mas feita de amor. E amor, meu filho, amor é o que salva. No mês seguinte, Clarissa começou a anotar suas memórias num caderno velho. Escrevia à mão, à noite, quando Miguel dormia e a casa estava em silêncio. Relembrava os dias de infância, a dor da separação, o reencontro, o parto. As palavras fluíam como se tivessem estado guardadas por anos, esperando apenas o momento certo para emergirem. Era mais do que uma história. Era uma reconstrução de identidade. E também um tributo. Ao cavalo que a perdoou. Ao bebê que a transformou. E à mulher que ela se permitiu tornar. Ali, naquela fazenda escondida entre morros e árvores antigas, nascia algo mais do que uma nova família. Nascia um legado. O tempo passou como passa nas fazendas. Devagar, mas carregado de pequenos milagres cotidianos. Miguel agora corria pelos campos, rindo com a inocência de quem ainda não conhece o peso do mundo. Trovão o seguia a cada passo, como um guardião silencioso. Era comum ver os dois juntos, lado a lado, compartilhando uma conexão que desafiava explicações. Clarissa finalmente terminara o caderno onde escrevia suas memórias. Mas ao reler tudo o que viverá, sentiu que aquela história precisava alcançar mais gente. Algo a impelia, talvez o mesmo instinto que a fez seguir Trovão naquela noite de tempestade. Algo maior do que ela mesma. Com a ajuda de Tiago e da professora Lourdes, que a incentivou desde o começo, Clarissa transformou os escritos em um manuscrito e o enviou para uma pequena editora regional. Não esperava muito. Na verdade, nem sabia se alguém se interessaria por sua história. Mas algumas semanas depois, recebeu um e-mail que a fez sentar-se devagar à beira da cama. Tiago, disse, com a voz embargada. Aconteceu alguma coisa. Ela virou a tela para ele. O e-mail da editora dizia: queremos publicar sua história. Ela é comovente, autêntica e poderosa. Precisamos de histórias como essa. Histórias que nos lembrem do valor da segunda chance. Clarissa chorou em silêncio. Não era sobre fama. Era sobre dar sentido àquilo tudo. O livro foi lançado alguns meses depois com o título Coração de Trovão,
a história de um cavalo que salvou 2 vidas. Começou como um sucesso modesto, vendido em feiras de livro e livrarias do interior. Mas bastou uma matéria num telejornal regional, mostrando imagens de Clarissa com Miguel e Trovão, para que a história ganhasse repercussão nacional. Logo surgiram convites para entrevistas. Clarissa, tímida e sempre de fala calma, contava com simplicidade sobre a noite do parto, sobre a tempestade, sobre o reencontro. Mas era quando falava de perdão que a plateia se emocionava. A gente passa a vida tentando deixar o passado para trás. Mas às vezes, é preciso voltar. É preciso encarar a dor para poder renascer. O trovão me salvou, sim. Mas o que ele me ensinou de verdade foi que nenhum erro define quem somos para sempre, disse em uma dessas entrevistas. O público se identificava. Cartas, e-mails e mensagens inundavam as redes sociais da editora. Gente que reencontrou familiares. Pessoas que voltaram a cuidar de animais abandonados. Mães que se emocionaram com o relato do parto. O livro virou tema de palestras em escolas, rodas de conversa em centros comunitários e até inspirou um projeto de lei municipal que incentivava a adoção e cuidado de cavalos abandonados nas áreas rurais. Certa manhã, um grupo de crianças de uma escola pública da cidade vizinha foi visitar a fazenda como parte de um projeto de leitura. Ao verem Trovão pela primeira vez, muitos ficaram em silêncio, como se estivessem diante de algo sagrado. "Esse é o herói do livro?" perguntou uma menina de tranças longas. Clarissa sorriu, com Miguel ao seu lado, agora com 5 anos. "É ele, sim. Mas ele não se vê como herói. Só fez o que era certo. Ele ainda lembra da senhora? Ele nunca esqueceu. Nem de mim, nem do Miguel." As crianças se revezaram para acariciar Trovão, sob o olhar atento e emocionado de Clarissa. Naquele instante, ela entendeu. A história deles era mais do que pessoal. Era um símbolo de cura, de recomeço, de que até os vínculos mais partidos podiam ser reconstruídos. Anos depois, Miguel cresceu e aprendeu a montar Trovão. Tornaram-se parceiros inseparáveis. E mesmo quando o velho cavalo já não tinha o vigor de antes, ainda caminhava ao lado do menino, agora adolescente, com o mesmo olhar protetor. Quando Trovão faleceu, numa noite serena, dormindo sob a árvore onde gostava de descansar, Clarissa o enterrou com as próprias mãos, num campo com vista para o pôr do sol. Colocou uma placa simples. Trovão, herói, amigo e guardião. Salvou 2 vidas e ensinou o que é amor. Hoje, Miguel é adulto. Tornou-se veterinário e viaja pelo Brasil levando atendimento gratuito a animais de áreas rurais. Em suas palestras, carrega um único livro sob o braço, o da mãe. E sempre termina com as mesmas palavras. "Eu sou quem sou por causa de um cavalo que ninguém esperava ver de novo." Porque às vezes, o que a gente chama de milagre, é só o amor que decidiu voltar. Se essa história tocou o seu coração, se você acredita no poder do perdão, no amor verdadeiro e no vínculo inexplicável entre humanos e animais, então deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes.